Oi, pessoal, boa noite. Vim aqui de improviso hoje falar um pouquinho com vocês sobre o baralho cigano. Então, eu vou deixar esse vídeo gravado. Resolvi entrar de última hora. Tentei até arrumar alguém para fazer uma live comigo, para a gente falar um pouquinho de vários assuntos. Mas hoje é sábado, tá todo mundo aí namorando no barzinho. E eu tava aqui com muita vontade hoje de abrir uma live. E resolvi falar um pouco do baralho cigano, né? Que é um oráculo, né, de 36 cartas, aonde eu considero ele muito espiritual. É uma coisa muito assim... Não dá pra dizer, as cartas têm até significados, mas elas são além do significado, sabe? Eu lembro que foi o primeiro curso que eu fiz. Logo que eu resolvi estudar oráculos, foi o primeiro curso que eu fiz, foi o de baralho cigano. E eu lembro que eu quando peguei nas cartas e comecei a assistir às aulas, eu falei, nossa, eu não vou conseguir lidar com isso, eu não vou conseguir trabalhar. Boa noite, Luiz. Eu não vou conseguir trabalhar com baralho cigano, é muito difícil. É muito complexo, não dá, eu não consigo me conectar. Né? E como é impressionante isso, né? Como é que a gente se sabota, né? A gente não confia no poder da nossa mente e não confia no poder do oráculo, né? Como a gente se conecta ao oráculo e ele conversa com a gente. E hoje eu digo que o baralho cigano, ele conversa comigo. De tal maneira que as minhas tiragens geralmente são muito precisas, são muito certeiras. E eu confesso para vocês que o significado da carta em si é o que menos importa na hora que eu começo a jogar com o baralho cigano. Então é muito fantástico. E eu queria falar um pouco do que são as cartas, né? Do tarô, o baralho cigano, o baralho de Maria Padilha, que eu também tenho aqui. Eu tenho até uns outros oráculos aqui que eu uso mais para mensagens de final, como o oráculo das deusas, que é muito legal para as mulheres, para empoderar as mulheres. Então eu tenho vários aqui. Mas o baralho cigano é um que eu uso muito no meu dia a dia. E eu também trabalho ele junto com o tarô. Eu abro o tarô e eu abro às vezes o baralho cigano como uma terceira carta da casa, né? Eu trabalho com o método europeu no tarô, que é exatamente um arcano maior com um menor, né? O arcano maior seria o macrocosmo, né? É o que representa a pessoa no momento. E o arcano menor, o que a pessoa, como a pessoa está manifestando. Então, normalmente, quando a gente está vivendo um arcano, quem está observando a gente, quem está com a gente ali naquela situação, ela não consegue ver nitidamente o arcano maior, mas ela vê o menor, que é como a gente manifesta aquele arcano maior, né? Então, é muito interessante isso. E o que eu costumo fazer? Algumas vezes eu tenho muita vontade de puxar o baralho cigano junto. Então o que eu faço? Eu faço o método europeu, o arcano maior, o arcano menor, e ainda puxo uma carta do baralho cigano. E eu digo que é a cereja do bolo. Ele vem dando esse a mais para a tiragem. E geralmente funciona maravilhosamente bem. Eu gosto muito do baralho cigano para ver a energia. Então quando eu faço um atendimento, eu costumo começar muitas vezes com o baralho cigano pedindo a energia da pessoa. O que está trazendo essa pessoa para o jogo? Qual é a energia dela nesse momento? E eu lembro que uma vez eu fiz uma tiragem, uma menina ela veio me perguntar, ela disse que ela tinha mudado para um apartamento onde ela sentia uma tristeza muito grande. Toda vez que ela entra, oi Danilo, boa noite. Ela sentia uma energia muito pesada quando ela entrava no apartamento. Ela tinha acabado de se mudar para o apartamento, ela tinha comprado apartamento recentemente. E ela queria entender por que ela se sentia tão triste naquele apartamento. E aí eu nunca tinha feito isso, resolvi puxar a energia do apartamento. E aí eu peguei o baralho cigano,
eu abri o baralho cigano e no baralho cigano eu vi uma criança morta. Tinha tido uma morte dentro daquele apartamento. E o apartamento, ele vibrava uma energia pesada de tristeza, sofrimento pela perda. E aí eu falei isso pra ela. E ela me disse, a filha do casal que morava aqui morreu. E eles venderam o apartamento, se mudaram por conta disso. Só que a energia da perda, da morte de uma pessoa tão jovem ainda estava ali. E ela captou, ela entrou no campo do casal que morava ali antes, que ficou ali, ainda estava muito forte ali dentro. Então, como o baralho cigano, ele vê tudo. Ele vê tudo, ele é maravilhoso. O Danilo faz parte lá do grupo, né, Danilo, do tarô. E toda semana eu coloco uma tiragem pra semana usando o baralho cigano. É uma tiragem que eu faço semanalmente pra mim. E eu posto no grupo. E muitas pessoas falam, nossa, tá acontecendo isso comigo, eu já tô vivendo isso. Já começou a acontecer isso comigo. E é muito impressionante porque é inexplicável. Eu considero o baralho cigano mágico. Porque eu lembro que na primeira vez que eu entrei em contato com o baralho cigano, eu olhei e eu falei, nossa, mas como é que eu vou interpretar uma carta que é só um coração? Como é que eu vou interpretar uma carta que não fala nada além de um homem sentado num cavalo? De umas nuvens pairando no céu? Como eu vou falar disso? Simplesmente flui. Eu tô pensando em montar um curso sobre baralho cigano, né? Eu tô amadurecendo isso. E exatamente para falar desse lado, da gente precisar deixar fluir. E como o baralho cigano, ele pode ajudar a gente no nosso dia a dia. Toda semana eu abro, como eu falei, uma tiragem. Eu vou fazer ela aqui hoje para vocês que estão aqui na live. Eu abri essa live agora, eu botei até lá no grupo. Vou abrir uma live. Quem topa? Aí teve um lá que falou, eu topo. E aí eu vim pra cá. Eu até queria ter falado, eu queria ter feito uma live com alguém, né? Eu tentei chamar um convidado, mas as pessoas, hoje é sábado à noite, né? Tá todo mundo fazendo algo. Eu queria falar um pouco de PNL, mas aí eu falei, não, eu vou entrar sozinha, que eu tô com vontade, e vou falar de baralho cigano, de tarô, que é o que eu amo, que eu sou apaixonada, foi tudo que começou minha vida esotérica com baralho cigano. Eu sou uma pessoa extremamente mental, então pros mentais que vão assistir esse vídeo depois, eu sou muito racional, tudo pra mim tem que ser comprovado, e a vida vem me mostrando que as coisas não são bem assim, que o nosso corpo fala muito mais que a nossa mente, né? Então hoje eu vejo que o sentir, ele tem muita força, e exatamente entrar em conexão com as cartas, entrar em conexão com esse lado que ninguém explica. A gente não explica, simplesmente é mais forte. Entrar no campo mesmo. Quando eu jogo para alguém, na verdade eu entro no campo dessa pessoa. O que é um jogo de tarô? Por que o tarô ele acerta? Por que a gente, quando faz um jogo, vocês podem ver aí nos meus depoimentos, né? Por que eu acerto? Por que eu adivinho o que vai acontecer com a pessoa? Na verdade, eu entro no campo da pessoa. Eu me conecto ao campo da pessoa e quando eu puxo as cartas, essas cartas elas conversam comigo, elas me mostram o campo do outro, né? E aí assim é passível fluir. Lógico que nem sempre vai ser 100%, né? Porque eu sempre falo que o tarô, o baralho cigano, eles são conselheiros, né? Meus modos de jogar é exatamente mostrar a pessoa olhar para ela, olhar para as questões dela, não olhar para o outro. Por que o outro? Não é o outro, somos nós.
né? E o que eu tento sempre, é assim que eu... O que essa carta tá falando de você, né? E é muito maravilhoso que às vezes a pessoa não consegue ver o que ela tá fazendo, como ela tá funcionando, como ela tá agindo, às vezes até em relação a outra pessoa. Então eu tenho vários jogos assim que eu não esqueço, né? É engraçado. E daqui a 2 semanas, sei lá, não sei nem que dia é hoje, não, falta um pouquinho mais. 3 semanas eu tô fazendo aniversário, né? E eu falo que a minha memória tá ficando cada vez melhor, né? Todo mundo diz que vai ficando sem memória conforme vai ficando velho. E depois que eu comecei a jogar, a minha memória tá de elefante, assim, uma memória impressionante. Eu lembro de jogos que eu fiz há anos atrás. E tem uns jogos que eu não esqueço, assim, porque são muito maravilhosos. Em que a pessoa depois volta pra mim e fala: nossa, Nádia, aquilo que você me falou foi assim, assim, assim que aconteceu. Porque, na verdade, eu não tenho como dizer exatamente o que vai acontecer. Eu falo: olha, tem uma situação assim, assim, pode acontecer algo. Eu dou alguns exemplos, inclusive, ó, pode ser uma coisa desse tipo. Mas eu não tenho como dizer, ó, você vai ser atropelado, vai ter que ir pro hospital. Não tem, vai acontecer alguma coisa que você vai ter uma perda. Fique atento a isso, né? Então, eu acho muito interessante que depois a pessoa volta. Eu tenho umas clientes que jogam sempre comigo, que ela fala: Nádia, sabe aquela pergunta que eu fiz? Ó, tá acontecendo isso, isso, isso. Aí eu pego a tiragem da pessoa de novo e eu olho, eu falo: olha, aqui tá pedindo pra você, aqui é livre-arbítrio, você vai ter que fazer um movimento, senão não vai acontecer. A pessoa vai lá e faz, e dá certo, e dá muito certo. Então, assim, pra mim, tarô, baralho cigano, e qualquer outro tipo de oráculo, eles estão ali para auxiliar a gente, ajudar a gente a conseguir perceber nuances que na correria do dia a dia talvez a gente nem notasse, né? É o que eu sempre falo para minhas clientes quando elas vêm perguntando se elas vão arrumar um namorado, se elas vão arrumar um amor. E aí o campo às vezes está super aberto para arrumar alguém, para conhecer alguém, para ser feliz com alguém. Aí eu pergunto: o que você está fazendo? Qual o movimento que você está fazendo para conseguir isso para sua vida? Você está saindo? Você está indo para lugares para tentar conhecer pessoas? Não, só fico em casa. Eu falei: tem chaminé na sua casa? Para a pessoa descer pela chaminé? Então não tem jeito. Não é que o oráculo ele te dá as possibilidades, ele te mostra como tá a energia para aquilo acontecer. Mas é lógico que depende muito também de você. É o que eu falo. Onde está o seu foco e vai a sua energia. Né? Isso é pressuposto da PNL. Se você não deposita energia no que você quer, não dá certo. É a mesma coisa a pessoa que foca no problema. Se você tem um problema para resolver, você está focado nele, sua energia está no problema, você não está procurando a solução para aquele problema. E aí você fica ali, sofrendo, porque não resolve, porque o teu foco está no problema. E a energia está toda ali. A partir do momento que a gente foca na solução, a gente resolve. Não tem nada que a gente não resolva. Nada. Só é botar o foco no lugar certo. E o tarô e o baralho cigano ajudam com isso. Eles exatamente mostram pra gente, eles dão um canal, uma direção. E a gente usa ou não. É lógico, tem cartas, tem arcanos que são irreversíveis, né? Ainda mais são 2 arcanos kármicos na mesma casa. Tem uma situação que você vai precisar viver ela. Mas a partir do momento que você já percebe que você vai viver uma determinada situação, você já se prepara para ela e consegue passar por ela de uma maneira mais suave, mais branda. Então é o que eu falo, como é maravilhoso isso. E de onde veio, né? E a gente se pergunta de onde veio o tarô, de onde veio o baralho cigano, de onde veio o Mahalila, que é um jogo védico maravilhoso que eu amo, 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 amo. Se as pessoas soubessem o quanto o Mahalila é profundo, o quanto o Mahalila ele desnuda a gente, né? Ele tira a venda dos olhos. E é muito incrível.
E aí eu agrego tudo isso. Aí eu venho com a PNL, com a hipnose, boto tudo junto e é maravilhoso. E aí eu resolvi hoje entrar aqui, de repente eu vou pegar aqui o baralho cigano. Eu vou fazer uma tiragem da semana para as pessoas que estão aqui. Então eu queria que nesse momento as 4 pessoas que estão aqui e aquelas que vão assistir essa live depois de gravada, mentalizem como vai ser a minha semana. Essa tiragem é uma tiragem que eu aprendi com a Heloísa Guevara. Eu fiz um curso com ela e ela ensinou essa tiragem pra gente. Eu também crio várias tiragens, né? Eu tenho várias tiragens que eu mesmo crio, mas hoje eu vou usar essa dela, que é que eu faço pra mim, toda semana. Ela é bem simples, são 4 casas. Deixa eu pegar aqui o baralho cigano. São 4 casas. O tema, o desafio, o aprendizado e o conselho. Não teve uma semana que eu não tivesse feito pra mim que não aconteceu exatamente o que estava falando ali. Então, assim, é muito profundo. Se eu montar esse curso que eu tô aqui amadurecendo, eu vou ensinar, vou tentar passar para vocês como eu sinto o baralho cigano na minha vida. Como ele fala comigo, ele conversa comigo. Não adianta a gente querer decorar significado de carta. Não adianta você querer decorar essa carta significa... Vou puxar uma aqui. Cegonha. O que é a cegonha? O que a gente pensa quando vê uma cegonha? É um pássaro, né? Com um bico grande, meio desengonçado. A cegonha remete ao quê? A gestação, a surpresa, algo que está vindo para nossa vida, não é? Uma novidade chegando, às vezes esperada, às vezes inesperada. A ave não é livre, ela não está solta no espaço, ela não pode voar para onde ela quer. Ela é barulhenta, não é? E se a gente pega um outro arcano parecido com essa cegonha, deixa eu achar ele aqui. Os pássaros. Se a gente olha aqui esses 2 pássaros, aqui é uma dupla, né? O que a gente pensa? Muito barulho, muito disse-me-disse, liberdade, parcerias, né? Os pássaros, eles voam juntos, fazem migrações nas invernadas, mas eles estão sempre juntos se apoiando. E o que será que significaria uma carta dessa num jogo? Pode ser muita coisa. Vai depender do que está em volta ali. E o que está em volta fala muito. Eu falo que muito importante num jogo é a técnica que você usa, a tiragem que você escolhe. A tiragem é muito importante. Então eu não sou contra quem joga aleatoriamente, abre as cartas e vai na intuição. Eu procuro sempre usar uma tiragem mesmo, né? Passado, presente e futuro, peladã, cruz celta. E eu uso elas tanto com baralho cigano quanto com tarô. E hoje eu vou fazer essa tiragem da Heloísa, que foi ela que ensinou num curso que eu fiz, que é tema, desafio, aprendizado e conselho. E essa tiragem ela é para semana. Então ela vai funcionar para a semana de vocês. Então, o que eu aconselho vocês agora? Se concentrem. Respirem. E pensem assim, a Nádia agora tá fazendo para mim essa tiragem. Eu sempre falo, quando eu coloco lá no grupo, que não tem 90 pessoas lá no grupo, eu sempre falo que nem todos vão se viver aquilo.
porque não tem como uma única tiragem atender a todas as pessoas, os momentos são diferentes, né? Então, mas para muitas pessoas bate. Uma vez eu fiz um teste, lá logo que eu comecei com um grupo lá do tarô, eu fiz para todas as pessoas do grupo. Na época tinha mais de 100 pessoas. E eu fiz para cada um. Como é que eu fiz? Eu usar o tarô, o baralho cigano, era o que vinha na minha intuição. E eu pedia pra pessoa, eu chamava a pessoa no privado, eu pedia pra pessoa mentalizar uma pergunta e não me dizer qual era a pergunta. Mentalize a sua pergunta. Não me fale nada. E eu abria as 3 cartas. E eu falava. Ou era passado, presente, futuro, era situação, desenrolar e resultado. Como eu não gosto de jogar aleatoriamente sem ter casas para cada carta, né? E 100% bateu a resposta. Eu respondi a pergunta da pessoa, porque aí eu dava a resposta, eu falava sobre os arcanos, depois eu pedia a pergunta. E aí eu interagia com a pessoa em respeito do que saía. 100% das vezes eu consegui entrar no campo de todas as pessoas que eu fiz a tiragem, sem saber o que elas queriam saber. Assim, é simplesmente fantástico. Agora, é o que eu sempre falo, tudo depende de nós. Eu acredito nisso. E aí eu vou lá para hipnose, para PNL. Se a gente acredita, a gente faz acontecer. Então o que eu tenho para falar para vocês é isso. Acreditem. Acreditem na capacidade que a mente de vocês tem. Até para entrar no campo do outro. E é disso que eu vou falar. Estou amadurecendo o curso. Quem sabe vocês vão lá fazer meu curso. Bem, vamos lá. Vamos fazer a tiragem? Então fechem seus olhos. Se conectem a mim. Pede para nesse momento eu me conectar a vocês. Tá bom? E eu vou fazer a tiragem aqui. Vamos lá. O tema da semana. Estrela. Eu vou falando, depois que eu abrir as 4 casas, eu amarro elas. E aí para mim fica mais claro o que o jogo tá querendo me dizer. Mas aqui de tema, pode ser muita coisa com essa estrela. Ou você vai ter que lidar com a sua espiritualidade essa semana. Então, você pode ter algum tipo de situação onde você vai ter que se agarrar nas questões espirituais. Ou mesmo ter mais esperança. Essa semana pode acontecer algo com você que vai te dar uma esperança. Ou já está acontecendo, tá, gente? Hoje a Emiliane está aqui. Eu e a Emiliane tivemos uma conversa maravilhosa hoje, fantástica, né, Emily? Né, Emily? E quem sabe esse jogo aqui tá falando com você, né? Tenha esperança, acredite, confie. A espiritualidade está do seu lado. Então é uma semana em que você vai sentir muito forte um poder muito grande do lado espiritual. De uma esperança em algo que você não acreditava mais. Você pode estar tendo agora um novo olhar para algo que você de repente só tinha uma visão. E aí vem a espiritualidade. E essa espiritualidade, gente, não estou falando de religião. Essa espiritualidade pode ser alguém que traga uma palavra para você, algum anúncio que você assista na televisão, algo que você lê num livro que mexe profundamente com você. Então isso pode vir em forma de pessoas, pode vir em forma de livros, de uma reportagem, de uma postagem. O universo conversa com a gente de várias maneiras. A gente só tem que estar aberto a ouvir e a ver. Então a estrela fala disso. Então pode ser uma semana de muita conexão espiritual, aonde você vai renovar as esperanças. E agora vamos ver para o seu desafio. O que vai te cutucar essa semana, né? Aquilo que vai ser uma pedra no sapato. A raposa. Bem, a raposa,
Eu gosto muito dessa carta, apesar de ter gente que não gosta dela, não. É lógico que ela tá vindo como um desafio, então ela tá vindo como uma coisa negativa. Então pode ser que alguém ou você mesmo tente ainda negar o que a espiritualidade está querendo te dizer. Eu sou mais esperta que isso. Eu sou mais sagaz que isso. Ou mesmo uma pessoa que venha falando pra você, não é nada disso não, larga isso de lado. Não entra nessa furada não. Sabe aquela pessoa que tenta puxar seu tapete? Tenta te dar uma rasteira? Então o desafio dessa semana, e aí a raposa, eu acho que é uma energia feminina. Então pode ser uma mulher, pode ser você mesma se for mulher, ou pode ser um homem com uma energia feminina muito forte, ou uma situação muito feminina, situação com mulheres. Então seu desafio pode ser lidar com outras mulheres em que você precisa ser muito esperta e sagaz. Sabe, ser astuta, não se deixar ser trapaceada. Então o desafio é a esperteza. É necessário aí ter atenção a pessoas que possam tentar agir de esperteza para o seu lado, ou você mesma, precisando ficar bastante atenta para que a espiritualidade consiga conversar com você. Porque o tema é a espiritualidade. E aí o aprendizado. O que você aprende essa semana com tudo isso? O caixão. Amo essa carta. O aprendizado é que alguns ciclos precisam ser encerrados. Abandonar a dor do passado. Abandonar aquilo que não cabe mais. Vamos fechar esse caixão. Vamos começar a olhar para coisas novas. Vamos agir de uma maneira totalmente diferente. Não é hora mais. Já deu ficar sofrendo por algo que não vale a pena. Vamos iniciar um novo ciclo, se agarrando a essa estrela, se agarrando a esse lado. Né? Eu falo sempre da intenção positiva. 2 coisas mudaram a minha vida. Muito. Lógico que eu não sou perfeitinha, nunca vou ser, tô longe de ser, quem convive comigo sabe que a última coisa que eu sou é perfeitinha. Mas 2 coisas que ajudaram demais na minha vida, que eu aprendi. Que todo comportamento tem uma intenção positiva. Pressuposto da PNL. Então ninguém está contra a gente. As pessoas estão a favor delas mesmas. E quando eu consegui ver isso, eu consegui ver que as pessoas não estão querendo me destruir ou me derrubar. As pessoas só estão querendo ver o que é bom para elas. E nem sempre o que é bom para o outro vai ser bom para a gente. Até porque nós temos mapas diferentes, né? Cada um que teve uma criação diferente, cada um viveu uma vida diferente. Então não tem como todos pensarem a mesma coisa. Nossa, o mundo ia ser muito sem graça, né? Se todo mundo tivesse o mesmo pensamento, a mesma ideia. Qual era o encanto de estar junto, né? De estar com o outro. Se a gente pensasse todo mundo igual, um bando de soldadinho. Tudo ali, ó, né? Com os mesmos pensamentos, as mesmas ideias. Qual era a graça? A gente tem que estar sempre aprendendo com o outro alguma coisa. E aí vem um caixão aqui, falando, chega, larga isso pra lá, já deu. Vamos viver diferente. Vamos encerrar definitivamente essa história. A vida tá aí, ó. Bora ser feliz. Pra que ficar remoendo coisas que já foram. E o caixão vem falando exatamente disso. Momento, o seu aprendizado vai ser finalizar ciclos que você insiste em manter. E é interessante que o desafio com a raposa fala exatamente isso. Você fica tentando ser mais esperto que o outro, fica fazendo uma luta de... Sabe aquela guerrinha que não leva ninguém a nada? Só faz você perder tempo? E aí vem o caixão dizendo, chega, encerra isso, já deu. E o conselho? Qual é o conselho do oráculo para vocês? As nuvens. Tira o véu da cara, desfaça, olhe com um olhar
claro, olhe por todos os ângulos, saia dessa tristeza, abandone essa nebulosidade que você está vivendo. Vá ser feliz. Desista do que não faz sentido. Para que ficar sofrendo por algo que não vale a pena? E agora, olhando para todas as 4, eu vou fazer a conta aqui de ver qual é a carta, o arcano oculto, a carta oculta. Mas eu já diria que essa é uma semana muito espiritual. É uma semana onde, se você se conectar com o que o universo está tentando te mostrar, você vai encerrar ciclos que não valem mais a pena. E você vai poder se libertar e ser muito feliz. E vai tirar a máscara, vai tirar a nuvem que te cerca, a tristeza que está te atormentando, que já era para ter ido embora, porque a vida está aí e ela é maravilhosa. Deixa eu somar aqui, 30, 38, 44, menos 36. Eu vou ensinar isso também, como é que a gente calcula a carta oculta. Deu o arcano 8, o caixão. Saiu o próprio caixão como carta oculta. O que quer dizer a carta oculta? É a carta que vem como o que está escondido. O que está escondido é um final de um ciclo. O rompimento é passado, acabou. Então o que eu te diria hoje? Finalize aquilo que não vale mais a pena. Sabe quando a gente deve... Às vezes, gente, é muito difícil a gente deixar alguém ir. Ou mesmo a gente reiniciar um relacionamento de uma maneira totalmente diferente. O caixão fala disso. De deixar ir quem não vale mais a pena. Sabe, relacionamentos tóxicos, onde não tem um equilíbrio, há um desequilíbrio na relação? Então, o caixão fala disso, o momento de deixar isso pra lá. Deixar passar, já foi. Eu gosto muito de falar que na minha vida, toda vez que eu venho aqui, eu sempre falo um pouquinho de mim, porque eu posso falar do meu mapa, eu não posso falar do mapa das outras pessoas, né? Então eu só posso falar de mim mesma. Tem momentos na nossa vida que existem pessoas que entram na nossa vida só para botar a gente no caminho. As pessoas nem ficam. Do mesmo jeito que elas entram, elas vão embora. Mas elas deixam um legado. Eu vou falar hoje do meu primeiro namorado, só para vocês entenderem. Eu tive um relacionamento de 5 anos com um namoradinho que eu conheci aos 14. E eu cheguei aos 17 e não sabia o que eu queria fazer de faculdade. Eu era uma excelente aluna de matemática. A minha irmã é professora de matemática. E eu não sabia o que eu queria. Eu estava perdida, só queria jogar handball. E eu falei, o que eu vou fazer de vestibular, né? Não tenho ideia do que eu vou fazer. E eu namorava esse menino. E um dia ele falou pra mim assim, Nádia, vamos comigo lá na Rural, pra você conhecer. Aí eu fui. Quando eu cheguei na Rural, isso aí é uma coisa minha, né, gente? Lógico, nem todo mundo funciona igual, mas eu tenho uma parada assim meio esquisita em que eu sinto a energia do lugar. Quando eu cheguei na Rural, eu falei, eu vou estudar aqui, tenho certeza. Aqui é o meu lugar. Como foi Brasília quando eu vim pra cá. Eu falei, não, tem alguma coisa aqui nessa faculdade pra mim, eu tenho que vir estudar aqui. E aí ele falou pra mim que ele ia fazer veterinária. Eu nunca nem passava pela minha cabeça fazer veterinária. Eu gostava de cachorro, de gato, mas eu era boa em matemática. E aí eu falei pra ele assim, eu era tão apaixonada. Eu falei assim, nossa, eu vou fazer veterinária também. Aí eu fiz vestibular pra veterinária. Eu lembro que meu professor de matemática, Nádia, você tem que fazer alguma coisa na área de matemática. Você é muito boa, você é minha melhor aluna. Eu falei, não, eu vou fazer veterinária porque eu tenho que estudar naquela faculdade. Pessoas, deixa eu falar. Se tem uma profissão linda, maravilhosa e que eu amo de paixão é a veterinária. E eu falo pra vocês, eu não poderia ter sido outra coisa.
A veterinária me deu tudo. A veterinária me deu a minha estabilidade financeira hoje. A veterinária me deu a paixão. A veterinária me deu o acolhimento, o cuidar. E hoje eu tô no caminho que eu tô porque a minha missão é cuidar. A minha missão foi cuidar dos animais e agora a minha missão é ajudar as pessoas. Então a gente não é colocado nas coisas, as pessoas não são colocadas na nossa vida ao acaso. Ele entrou na minha vida para me mostrar para onde eu tinha que ir. E eu sou muito grata a ele por isso. Né? Ele seguiu com a vida dele, é veterinário também. Eu segui com a minha, sou veterinária. Ele tá feliz, se Deus quiser, eu desejo muita felicidade para ele. E eu tô muito feliz. Então fiquem atentos aos sinais. Por que eu tô falando disso? Porque essa tiragem fala disso. Essa tiragem fala do quanto a vida mostra pra gente o nosso caminho, pra onde a gente tem que ir. Só que a gente tem que ser esperto como uma raposa. A gente tem que ser sábio, inteligente, astuto como uma raposa. E encerrar ciclos que não condizem mais com a nossa vida, para que a gente consiga tirar a venda dos olhos. Bem, era isso. Eu queria falar um pouquinho do baralho cigano, que é eu sou apaixonada pelo baralho cigano. Ele são imagens diferente do tarô, aonde a gente tem muitas simbologias no tarô. O tarô é muito mais complexo, mas o baralho cigano ele é muito mais o que a gente não explica. É incrível. E era isso que eu queria falar com vocês hoje. Muito obrigada a quem ficou aqui até essa hora. Já são 10h11. Eu sou uma louca, né? Abri uma live no sábado, uma hora dessa, mas me deu vontade. E eu sou dessas, né? Deu vontade, eu vou e faço. E eu espero que vocês tenham gostado. Quem ficou aqui até agora, vai ficar gravada. Compartilhem a live. Se eu for montar o curso, eu vou falar, vou vir aqui divulgar. Tô querendo montar um curso sobre baralho cigano, que foi minha primeira, foi o que me abriu esse universo do holístico. E acreditem, até os racionais, eles podem sentir. E hoje eu falo que eu sou uma racio-emocional, graças a esse universo fantástico do holístico. Gente, era isso. Muito obrigado quem ficou aqui até agora. Ó, um beijo no coração de todos vocês. Gratidão. Fiquem com Deus. Um excelente sábado para quem vai para farra ainda. Muito obrigada, Kátia, por estar presente aqui. Muito obrigada quem entrou aqui essa hora, 10 horas da noite, né? E amanhã, que o domingo de vocês seja maravilhoso. E pensem nas cartas que saíram aqui, que foi para vocês, tá bom? Com muito amor meu e da espiritualidade. Boa noite. Beijo para todos vocês.